Salve, salve, amantes da cultura popular! Eu sou Rafael Souza, músico, professor e tocador de rabeca. E eu sou Renan Mateus, sociólogo e produtor cultural. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rabecas Potiguares, projeto de mapeamento e entrevistas com rabequeiros e rabequeiras do Rio Grande do Norte. Ao longo dos episódios, teremos convidados especiais que mantêm viva a musicalidade e a tradição da rabeca potiguar. No episódio de hoje, o convidado da vez é Canindé Guara, rabequeiro de Natal com longa trajetória e prática artística e musical, conhecido por fomentar um grupo de estudo e prática da rabeca na UFRN, além de participar de alguns grupos folclóricos pela cidade, em especial na Vila de Ponta Negra. Canindé Guara, seja bem-vindo. Bem-vindo, Canindé. Boa tarde. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo. Canindé, para começar a nossa entrevista de hoje, uma pergunta básica que a gente faz é: quem é o cidadão Canindé Guara? Canindé Guara sou eu me chamo Francisco Canindé da Silva. Esse nome Canindé já faz parte, é sobrenome. E o nome Guara veio da zona norte de Natal, morando em Natal. Esse nome foi surgindo lá no meio dos artistas, pessoal do teatro principalmente. E depois juntou-se os dois nomes e o nome artístico ficou Canindé Guara. Algumas pessoas só me conhecem por Guara, geralmente o pessoal do teatro e outros artistas também, e outros por Canindé. Então juntou os dois nomes, terminou dando nesse nome, no nome artístico Canindé Guara. Sufixo indígena, né? São dois nomes que vêm do Tupi. O nome Canindé, na verdade, é um nome tupi, mas é referente a índios que vêm das nações Tarariú, que eu, inclusive, tenho descendência, coincidiu de colocar esse nome, e quando eu percebi que tinha essa descendência também, aí ficou bom. Passei a gostar mais ainda do nome. Se identificou. No prosseguimento, tu podia falar um pouco da tua formação musical, Canindé? A minha formação musical, do ponto de vista acadêmico, eu sou licenciado em música, licenciado em artes, na época o curso era curso de artes. Licenciado em artes, na época artes com termozinho não vem agora. E de música. O curso de artes você tinha artes cênicas, o que chama artes visuais hoje, tudo junto, artes plásticas, o teatro, as artes cênicas, a música, era tudo exatamente, junto. As linguagens artísticas eram juntas, eram num curso só. E aí você concluía e recebia aquele título de arte educador. Mas resumindo, eu sou um educador musical. Então a formação acadêmica vem daí. E antes disso eu participei de um grupo de estudo aqui dentro da universidade, que era um grupo de estudo em teatro. Um grupo Augusto Boal Teatro Universitário, onde estudamos o teatro de Augusto Boal. Teatro do Oprimido, não é isso? Teatro do Oprimido. E é o início da minha vivência. Quer dizer, o início da vivência foi com a Companhia Para-Choque de Teatro Amador, quando eu comecei a vivenciar corporeidade, corpo, né? E aí essa vivência com o Gabotum também trouxe esse aspecto, né, do corpo na arte. E depois, durante a licenciatura, eu passei a fazer parte de uma base de pesquisa que tinha no Departamento de Artes. Quando estudava era arte, corpo e educação. E aí participei dessa base e depois me afastei. E lá foi na base onde comecei os estudos sobre a rabeca do Boi de Reis. O processo vivencial de aprendizado da rabeca do Boi de Reis. Eu estava estudando isso. Até que me afastei da base, já estava bem adiantado já o projeto de estudo da rabeca nesse sentido. Estudei também no Instituto de Música. Instituto de Música Valdemar de Almeida? Valdemar de Almeida. Quando decidi estudar música, que eu passei um bom tempo sem querer estudar música, né? Quando eu resolvi estudar, eu fui estudar teoria musical, que é o começo de tudo. E já pensando em estudar harmonia tradicional com o professor Manuel Nascimento, que dava aula
de harmonia, e depois do treinamento em escrituração, que era harmonia, contraponto e noção de fuga, e ia estudar orquestração e depois música de cinema. Eu fui estudar teoria já pensando nisso. E paralelo estava estudando violino, estudei violino. Quando comecei a trabalhar com a Rabeca, e fui estudar o neto dela também. Fui ver o neto dela de perto, né? Então para ver as coisas. Você teve contato antes com a Rabeca do que com o violino? Então... Teve antes, um pouco antes. Um pouco antes. O contato de mexer, tocar, mas o primeiro contato, na verdade, foi na infância, né? Um contato, eu tenho mais de um momento, eu tenho vários momentos com ela, como instrumento, né? Esse estudo de cinema que você falou aí, de música de cinema, tinha alguma coisa a ver com o real cinema de Tonheca Dantas? Ou não. Você gostava de trilha sonora mesmo? Não. A música de cinema é uma linguagem francesa que surgiu na França. Hoje os americanos usam nas trilhas, né? Você vê trilhas de arranjos de Herbert Spencer, você vê John Williams, temas de John Williams, tudo baseado nesses estudos. Então esse professor nosso... Vangelis, né? Quer dizer, Vangelis já é uma coisa mais contemporânea. Já é outra. Essa é uma estrutura, é uma linguagem de composição criada na França. Chama música de imagem, se você for ver. Aqui a gente chamava música de cinema. Então, para estudar música de cinema, como você perguntou, você tinha que estudar harmonia tradicional. O que é harmonia natural? O que é harmonia tradicional? É a harmonia que vai do barroco ao romantismo. É a música erudita tradicional. Essa é a harmonia. Então você vai estudando aquelas... Baixo saltou, aí vem uma regra. Aquelas regras que depois você vai vendo que aquelas regras fazem parte dos períodos, por exemplo. O início, as regras que a gente estuda, sem ninguém dizer nada, a gente vai percebendo, isso aqui era a estética do barroco. Então, essas regras a gente acabava estudando ali. E mais para frente a gente ia ver o estilo de Bach. Aí ia estudar, adiantava o processo de harmonia, né, o estudo dos acordes, os processos de construção harmônica, né, e futuramente para arranjamento, você, quando ampliava, estudava, ia aparecendo mais regras, e você daqui a pouco estava lá no período de Mozart, estudando o estilo de Mozart. Aí mais para frente você estudava Schumann, você nem percebia, mas aquelas regras e tal, e você ia vendo que o acorde ia crescendo, começava com a tríade, depois a sétima do dominante, nona da sétima de espécie, nona e por aí. História da música pura, né? A evolução dos períodos, né? Isso mesmo, e o processo, e a maneira da gente entender, porque quando eu fui estudar com esse professor, quando eu passei por esse processo, eu comecei a entender música, que até então a gente só tem mesmo a intuição, aquela musicalidade e tal. Comecei a entender e a entender mesmo. Aí você vê quem está trabalhando direito, quem está inventando, quem está... Porque música é fácil, não é uma coisa muito subjetiva, é fácil o sujeito enganar muito. Pois bem, aí então quando chega no romantismo, isso aí é o eixo da harmonia tradicional, que chama harmonia tradicional, que é a harmonia natural, que é uma harmonia que tem a ver com os harmônicos que vão estar dentro de cada som. Você toca um dó, a gente ouve o dó, mas dentro existe uma série de sons que vão surgindo, né, dentro daquela nota. Oitava, quinta, terça. Por aí vai. Isso é a série harmônica, a partir daí veio essa ideia de harmonia. E a harmonia natural é isso, que a gente chama de harmonia tradicional, mas na verdade é harmonia natural. O que seria uma harmonia artificial nesse sentido, para a gente, né, não falar só da natural? Seria essa harmonia que eu chamo funcional, seria a harmonia do jazz, onde tem dissonância. Onde você bota, por exemplo, uma sétima maior, já é dissonância, aí já é harmonia bossa nova, artificial. Bossa e jazz, como tem aqui em Pipa, né? E por aí vai. Exatamente. E aí quando terminava, por exemplo, esse período de harmonia, aí você ia ter uma noção de contraponto, uma noção de fuga, que isso tudo faz parte do processo de escrituração musical, para você começar a escrever mesmo. Aí ia estudar orquestração com o professor. Aí ia estudar Debussy, estilo Debussy, Ravel, Villa-Lobos, e ia vendo outros estilos, mas principalmente dessa linha. E começando a compor, começando a entender de orquestração e já trabalhando com trilhas, que já existe, a gente recriando trilhas. O ET, a trilha que você escolhesse ali, tivesse ela na mão, você ia trabalhar, trabalhando a partir daquele estilo.
A música de cinema, enquanto linguagem, ela utiliza uma forma musical que muitos dizem que não é forma, mas para nós é forma, chamada fantasia. Que a fantasia é a utilização dos estilos que você retira da música erudita para você trabalhar com ela, entende? O que, por exemplo, o que Rapsódia vai ser no âmbito popular. Você pega algo como Vila Lobos fez, como vários fizeram, que seria Rapsódia, pegou ali do popular e trabalhou aquele estilo. Não é pegar e carregar, não, literalmente não. É estudar o estilo e trabalhar em cima, criar em cima daquele estilo. Então, fantasia é isso. E a música de cinema, a base dela é essa forma que a gente entende como forma chamada de fantasia. Que é justamente você vai estudar, você tá vendo aqui uma imagem e tal, aí você vai ver, vai analisar qual estilo você vai colocar ali. Então, você vai pegar aquele estilo e dissecar o estilo daquele compositor, Debussy, por exemplo. E aí você vai pegar aquele estilo e vai criar em cima daquele estilo. Fica muito parecido, mas não fica nada que o cara criou. Só o estilo dele. Isso é música de cinema. Beleza. Pegando aqui pela parte da Rabeca, né? Você disse que teve vários contatos no decorrer da sua vida, né? Teve. Quais foram esses contatos e quando que ela, de fato, você começou de fato a tocar a Rabeca, a ser um rabequeiro? Pois bem, meu primeiro momento com a Rabeca, eu tive 2 contatos, né? Falando em contato e momento, eu tive alguns momentos com a Rabeca. E nesse primeiro momento tive 2 contatos com ela. Por que eu falo esse primeiro momento? Porque é um momento especificamente auditivo, de ouvir o instrumento, entendeu? O primeiro momento eu tinha uma média de 5 anos, entre 5 e 6 anos de idade. 5 anos e pouco, pelo que eu me lembro. Eu ia em direção, eu morava no Sítio Mari. Sítio Mari é um sítio que é distrito da cidade chamada Caiada, lá da região Potengi. Caiada hoje é chamada, aí Serra Caiada é outra. Caiada hoje é chamada Senador Eloy de Souza. Juridicamente, porque as pessoas quando se referem à cidade só chamam Caiada mesmo. Aí Serra Caiada, que você citou, já é a Caiada de cima. Que Caiada pode tem muita gente que chama Caiadinha, Caiada de baixo. Porque a Serra Caiada é a Caiada de cima. E Caiada, que é Senador Eloy de Souza, é um pouco antes. Os deputadores de hoje já subiram essa serra, inclusive. Pois bem. Exatamente. Aí, pois, antes de você chegar em Serra Caiada, tem aquela entrada, Senador Eloy de Souza, ali é Caiada. Sim. E do outro lado da BR, andando um pouco, tem o sítio lá onde eu fui criado, o Sítio Umari. E eu tinha um tio que morava, era casado, morava num sítio chamado Lagoa dos Bois. Lá onde eu morava, a terra descambava um pouco, ia descendo, ia dando um riacho, o riacho do Chiquinho. Aí aplanava. E quando aplanava, que a gente atravessava o riacho, fazia aquele S, pegava direto. Lá na frente, a rua fazia um L e a gente continuava. Não, a rua não, a estrada, desculpa, estou falando como se estivesse na rua. A estrada fazia um L e a gente continuava. Em vez de continuar na estrada, continuava quase reto. Pegava uma porteira, entrava e ia dar na Lagoa dos Bois. Uma lagoazinha que nunca tinha muita água. Sempre que pega água é pouca água. Acredito que até hoje é assim. Chegou na Lagoa dos Bois, naquele plano, de um lado a terra ia subindo também, ia dar no sítio São Severino, onde ficava o grupo onde eu estudava, o grupo escolar. Do lado esquerdo, da direção que eu estava indo, para a casa do meu tio, ficava a casa de seu Chico Tomás. E de frente, a subida para um lado, subida para outro, subida de frente. De frente ficava a casa do meu tio, Manuel Maria. E do lado esquerdo, o seu Chico Tomás. E eu, por mais de uma vez, passando lá, escutei a Rabeca, ele tocando. Ou era ele, ou o irmão chamado Roque. Ele eu cheguei a ver, o Roque nunca vi, mas meus tios falavam que os dois tanto tocavam quanto fabricavam a Rabeca. E uma vez eu perguntando ao tio Manuel, eu disse, e o Roque tocava também, ele disse, se brincar, tocava melhor do que o Chico Tomás. Era seu Chico. Então eu escutava, mas na minha intuição era seu Chico, eu acho que era ele mesmo. E eu escutava aquela sonoridade, rapaz, aquela cantiga, uma vontade danada de ir lá, mas eu muito tímido, e menino naquele tempo não acessava muito lugar, não tinha adulto também, né? Tinha essa educação, esse costume, né? Mas era timidez mesmo, até hoje eu ainda sou bastante tímido, mas naquele tempo era demais. O rock sempre cai bem, né? O rock.
O Rock tá falando aí que o Rock tocava bem O Rock Tomares. O Rock Seu o Rock. O Rock salva. Então, esse foi o meu primeiro contato que eu tenho a lembrança com a Rabeca, que eu E tenho com o Rock. consciência. E com o cidadão chamado Rock. Com o Rock vai ser mais para frente. Mais pra frente. O hard rock, rock progressivo, depois ele surge na minha frente. Mas aí então é o Rock mesmo, mestre, tocador e fabricante de Rabeca. E esse foi o primeiro contato de ouvir aquela coisa muito forte, que eu ouvi aquilo e eu tinha a impressão, eu disse, eu nunca vou conseguir chegar nesse instrumento. Eu já vi uma coisa muito difícil nela, não é difícil, eu não sei explicar o que é. A sensação que dá, em menino principalmente, intuitivo, né? Aquela sensação intuitiva, aquela coisa forte. E o segundo contato, nesse primeiro momento que eu cito, foi no baile. Eu já estava maior. Só que eu era um menino que, como eu gostava de ler, estudava algumas coisas junto com meu avô, isso no sítio lá. A gente todo dia estudava, lia e uma série de coisas. Desde 5 eu já lia, minha mãe me ensinou. Com 6 anos ele disse, nós vamos, a partir de hoje, vamos estudar isso e isso, trouxe um material. E a gente começou a estudar aquilo, aquele conteúdo, né? Aí, não sei se era por isso que eu tinha autorização para ir com meus tios para os bailes. Baile é o que chama forró, né? As festas, né? Naquele tempo. E os bailes eram de sanfona, de fole, de oito baixo. Tinha que pagar a cota, né? Aí eu vi o povo pagando a cota, botando aquele paninho assim, com alfinete aqui. Exatamente. E o menino só ficava ali olhando os tocadores. Aí a cota, né? Quem não pagasse, Não dançava, não dança. Eu via tudo isso. Já contava o Pedro Gonzaga na história. Na história. Eu era o único menino que eu não via outro que ia a baile. Que os mais velhos, meus pais, meus avós, autorizavam a ir com meus tios e os amigos dele. Aquela fofoca de Caba Grande que ia para baile e eu no meio. Sim. Então, vi baile de sanfona, de fole, pandeiro, escutava de longe, era de couro de gato do mato, um som forte, vai longe, som agudo, vai longe pra caramba. Pois bem, mas esse forró na casa de um senhor chamado Manuel Teotônio, e uma venda que ficava, tinha uma venda e fazia farra de vez em quando, era boi de rei, chamava João Redondo, tudo lá. E lá teve esse baile e eu fui, quando cheguei lá não era sanfona nem fole, era uma rabeca. Aí eu vi a rabeca, um instrumento de perto, e o mestre que estava lá se preparando para tocar estava mexendo igual a gente faz, fica mexendo ali e tal. Aí eu cheguei perto, fiquei olhando, aí ele olhou para mim, abriu os olhos assim, e disse, eu estou esquentando a bichinha, meu filho. Disse essa frase, estou esquentando a bichinha. Depois eu vim entender o que é esquentar mesmo. E essa minha, ela não tem muito esse esquento, porque ela tem as tarraxazinhas, mas as de cravelha, quando a cravelha é feita de madeira dura, daquela esquenta não desafina mesmo não. Fica ali, fica virada. Depois que ela esquenta, não corre uma coma. Nem a metade de uma coma, nem um quarto de coma, ou quantos divisão se Sim, queira. você fala das rabecas que não tem microafinador, né? E é mais rústica, né? E quando a madeira esquenta e expande, ela não... Não, ela segura. Isso é que chama esquentar. Agora a madeira precisa ser bem fixe, bem dura mesmo. Tanto a da Boa, de cravelha, qualidade, né? Exatamente. é de madeira dura. Tanto a cravelha quanto o estandarte precisa ser assim. Pois bem, aí ele falou isso, eu fiquei olhando e ele tocou lá o forró e foi meu segundo contato, esse primeiro momento auditivo com a rabeca. E o próximo contato que eu tive, e daí eu fui seguindo vida e tal, e eu pegava talo de carrapateira e simulava instrumento, pegava nalho e amarrava uma lata de doce, um pau, pegava, estirava e ficava tocando, tentando tocar asa branca. E nem Fabião no filme dele, né? Tem uma cena do filme de Fabião, documentário dele, que mostra o menininho fazendo isso. Fazendo essas coisas. Vai, mostra. Mas eu fazia talo de carrapateira, mas não era como alguns citam, que faziam tipo um pífano, não. Ela seca, quando ela seca, ela tem uma peliculazinha por dentro, lá no centro. Então você tira aquela espumazinha, ela é bem suavezinha, aí fica aquela película. Aí eu vinha com a gileta e dava um corte. Aí ficava tocando como se fosse um trompete. Depois eu descobri que o som parecia, não sei se o som parece com o quê, não sabia, né? Depois descobri que o som fica parecido com um trompete com surdina, né? Fica aquele negócio. Parecia. E eu ficava fazendo essas coisas, depois vim para Natal,
Aí, estudando ali, me envolvi com outras coisas. E o pouco acesso também, não é como hoje, você tem muito acesso. E eu, menino, também não andava muito. Se eu tivesse andado, tinha descoberto. O instituto acho que já existia. Existia lugar para estudar música. A São José Augusto já existia há muito tempo. Já, foi a primeira fundação bem. de cultura, assim. E depois disso, minha mãe me deu uma flauta doce. Foi quando eu vim para Natal. Eu, às vezes, tocava ela, ficava tocando assim, mas só em casa, tá, uma vez ou outra. E aquilo foi entrando em outras coisas na vida. E eu voltei a mexer com música mesmo nos anos 80, depois de tanto tempo. Antes já mexia com um pouco de violão, mas era pra gente tomando cana, né? Tomando cachaça. Importante. Era. Aí o pau cantava, mas era só aquelas coisas, aqueles acordes básicos, não era nada de tocar, não. Alguns desse tempo são profissionais hoje, né? São guitarristas, são pessoas que... Mas eu não tinha essa intenção, era mesmo para tomar uma e tal. Mas aí começou... Apagar a cana e eu tirar gosto. Aí era bom, era cheio de lá no conjunto, lá na Zona Norte, Nova Natal, muito músico, até hoje tem muito. E tinha muita gente com violão, né? Nova Natal tem mesmo. Fazia isso, né? Aí, mas quando foi em 88, aí surgiu um grupo de teatro lá, e o pessoal me conhecia, me chamou, rapaz, vamos pro grupo de teatro. Eu disse, eu não sei fazer teatro, não dá pra mim não, eu tenho muita vergonha, muito tímido mesmo. Não, mas você não vai fazer, você vai tocar. Tocar o quê? Que eu não toco quase nada. Aí você vai, é coisa básica mesmo. Aí fui pro espetáculo, um espetáculo meio de rua, né? Cabia num palco, mas era com roda, aquela coisa toda, é um espetáculo encenado lá e dirigido por um ator chamado Hélio Júnior, amigo da gente. E aí foi foi a entrada, né? A ida, começou a definir meu contato com a arte mesmo. A coisa de artista que a gente nasce a partir daí, né? Aí os estímulos e tal. Aí eu fui e tocava lá as músicas que já eram compostas lá. Eu botava os acordes ali, coisas simples, e tocava com esse... Eu toquei nesse espetáculo e tal. Depois me afastei, o grupo foi tomando outro rumo, eu me afastei também da música, fui ficando mais distante, mas de vez em quando essa coisa, violão, tomando uma e tal. Eu vamos para tal canto, me chamava, ia, festa americana, isso, aquelas coisas todas. Mas era sempre nisso, nada de pensar em profissão. E o pessoal dizia, tu devia estudar música, ter uma musicalidade boa e tal. Eu disse, eu quero não. Se eu for ser músico, quero estudar, não quero ir. Eu tinha um problema com linguagem, com teoria, porque uma vez eu participei de um seminário e eu fiquei... Eu disse, que negócio chato da gota. Mas na verdade não é a teoria, não é a linguagem e estrutura musical. Era a pessoa que estava trabalhando com isso. Porque a linguagem é uma coisa maravilhosa. Hoje eu tenho um maior amor por teoria musical, linguagem, estrutura. Sim, eu lembrei agora de um show que eu fui uma vez de Oswaldo Montenegro, que teve aqui em Natal, que o cara perguntou ao Oswaldo Montenegro quais os conselhos que ele daria para quem está entrando na música, né, tal. Aí Oswaldo Montenegro disse, olha, o primeiro conselho é que se você vai para música, estude bem música, né? Música requer conhecimento, e assim, o segundo conselho é que se aparecer outra coisa, pega outra coisa, tá ligado? Você pode ficar, tranquilo aí, que se aparecer outra coisa, pega outra coisa que vai ser melhor para todo mundo aí, né? Primeiro que ele dizia era estudar, né? Mas ele, de maneira brincante, disse que... Aí depois ele disse, não, gente, brincadeira, música é um dom, além de ser um dom, ela requer muito estudo, requer muita coisa, e a gente dá esse conselho para que as pessoas possam deslanchar aí em suas vidas, né? Esse tempo dessa companhia, do grupo de teatro amador, foi uma vivência muito boa, onde eu aprendi muito, foi muito importante para mim. Essa é uma fase importante, as pessoas desse grupo, né? Esse amigo nosso que dirigia lá, o Hélio, também é uma das... Eu tenho várias pessoas que eu vou contar aqui que são muito importantes na minha vida, nesse processo. Não só como artista, mas como pessoa também, que fazem parte desse processo, desses momentos que eu digo, né? E esse primeiro momento não foi com a Rabeca, mas foi já com a arte, né? Com o teatro, que o teatro me foi muito útil. O teatro é muito bom na vida de uma pessoa. Pois bem. Só que aí eu já tinha sido militar. Eu, com 17 anos, fui ser fuzileiro, fiz concurso, fuzileiro naval.
Aí passei o tempo, pedi baixa, são 3 anos lá, e pedi baixa. Aí fiz concurso em 88, justamente nesse período desse grupo de teatro. Aí fui ser funcionário público do Estado. Ano de promulgação da Constituição Brasileira, né? Mas aí, sempre gostando da música e que lá envolvido com alguma coisa de música, mas nada profissional. Aí essa foi essa vivência artística. Em 88, em 93 eu vim participar aqui desse grupo de estudo de teatro que eu falei. O Gabotum foi outro momento importante. Conheci pessoas que também foram muito importantes e são na minha vida também. E sempre o pessoal dizendo, rapaz, tu vai estudar música e tal. Quando foi em 1996, 30 anos de idade, parece não coincidência, né? Uma coisa. Mas eu dei uma reviravolta grande na vida, entendeu? Em vários aspectos. E um deles foi que eu decidi, eu vou estudar música. Eu pensava em estudar viola clássica. Eu tinha a rabeca, mas eu pensei em estudar viola, não viola de orquestra não, viola caipira? Viola de arco não, viola nordestina. Eu gosto de contextualizar as coisas, né? 96 é o ano que tem a primeira eleição em segundo turno aqui na cidade do Natal, né? Entre Vilma e Fátima, e o ano que o América é campeão estadual só na primeira divisão. Olha aí. Bom lembrar. Trazendo uma série de informações. Pois bem. Aí, nesse período, eu decidi para mim, eu vou estudar música, eu vou estudar e vou começar do básico mesmo, vou estudar. E aí estava pensando em estudar a viola, e um amigo meu, ele até na época, passou um método de viola. Ele disse, tu vai estudar viola, pega esse método, tenho ele guardado ainda. E aí, 96, já começo envolvido num projeto chamado Escambo na Educação. Escambo é um movimento de teatro de rua. Que depois que eu me afastei do Gabotum, eu fui trabalhar com o pessoal de teatro de rua, que é justamente nesse período. 96, eu fui convidado e eu fazia um trabalho como arte educador lá em Emaús, uma entidade para trabalhar com criança e adolescente. E essa entidade, né, começou uma parceria com o Escambo, o movimento Escambo de teatro de rua, que é um movimento encabeçado pelo pessoal do Cervantes, Júnior Santos, daqui de Natal, daqui do Rio Grande, que vive no Ceará hoje, Rai Lima, Hélio Júnior, esse que eu falei lá do teatro amador lá atrás. E aí começa essa parceria dessa entidade e eu estava no meio, estava trabalhando lá e já pulou para o Escambo e surgiu um projeto dentro disso tudo chamado Escambo da Educação. Aí eu já passei a fazer parte, porque eu dava essa oficina lá. E aí foi quando me aproximei mais, eu já conhecia o pessoal de Santa Cruz, do Teatro de Rua de Santa Cruz. E aí foi quando houve a aproximação mais direta, que eles estavam no meio desses projetos, do Escambo também. Tanto estava no movimento Escambo Teatral de Rua, como no projeto em parceria com o Unicef, que era o Escambo na Educação. Eu passei a ter contato maior com eles, vim aqui, lá e tal. E nesse período, olha só as coisas. Eu e os meninos lá de Santa Cruz, na feira de Santa Cruz, encontraram uma rabeca. O cara vendendo uma rabeca na feira. Uma rabeca com arcozinho, crina de cavalo, bem preta. Um breu daquela que carrega o breu na voluta. Sim. Naquele estilo. Legal. Aí eles chegaram uma vez ali em Emaús, esse Guara, chama Guara. A gente trouxe uma coisa para vocês. O que foi eles? Aqui, uma rabeca. Disse, agora para você tocar, olha só que coisa. Eu digo, rapaz, para mim isso está certo. Eu recebi. Quando eu olhei, a bicha pintada com tinta a óleo naquele tempo, que é esse esmalte sintético. Quando eu olhei, eu digo, essa bicha tá com problema. O cara pintar a rabeca com esmalte sintético, ele tá escondendo alguma coisa. Cheguei em casa, curiosidade danada, peguei a lixa, lixei, ela tava toda despedaçada. O cara colou uma ruma de pedaços, um mosaico mesmo. Não escapava muita coisa, não tinha como tocar nela, estirar nada, não. Ela tava sem corda, né? Aí eu Não tinha nem corda? tinha não.
Vixe, sem corda e todo Nem cavalete, nem nada. Meu Jesus. Se fosse colocar a corda e estourar. Estourava tudo. Aí eu limpei bem direitinho, levei. Hoje eu disse, rapaz, por que eu não guardei essa rabeca? Mas quando eu for lá agora, lembrei disso, um tempo desse, eu vou pedir ela para guardar, né? De lembrança ali, porque ela foi. Tem alguma coisa ainda? Ela foi um marco. Sim, Eu acho que eles guardaram. Eu tomara que eles tenham guardado, que eu era para ter guardado essa rabeca. Manchou todinha, né? Aí quando eu fui lá, eu digo, rapaz, essa aqui não mexa muito nela, não, senão ela se desmancha. Aí, mas isso aí foi um impulso. Né? Aí tá certo. Aí essa rabeca não deu certo, mas em cima, assim, rapidinho, num desses encontros do Escamba Educação, lá no Ceará, o Júnior, esse que eu falei. O Júnior é o mestre que a gente tem, é o mestre mesmo do teatro de rua no Brasil e no mundo, né? A gente tem a Miadá no Rio, mas o teatro de Miadá é um teatro de manifestação, um teatro que ele pega uma arma de gente aqui, pega um pedaço de pano, uma coisa, vai montando. E o Júnior não, o Júnior Santos, ele é ator, é diretor e tudo, trabalha, é dramaturgo, escreve os textos, e é o teatro mesmo, formal ali, com tudo do teatro de rua aqui no nosso Nordeste, com os elementos do teatro de rua. Agora, é um mestre danado. Eu tive essa sorte de vez em quando lidar com os mestres e aprender muito com eles. E um deles é o Júnior. E o Júnior me chamou lá nesse encontro e disse, olha, agora estou com um texto aqui, me passou o texto, espetáculo chamado O Mala da Arte. Mala da Arte. Que é a história de Pedro Malazar, que aqui ele era do Alegria, tinha aquele espetáculo Pedro Malazar, para ele não criar o Pedro Malazar, ele criou o Mala da Arte, que era o personagem de Pedro Malazar com outros personagens ali e tal. Aí ele disse, eu só quero que você dê oficina para os meninos de percussão, né? Tem um tarol, um zabumbo, um negócio e tal, aí soltando, e tocar a rabeca nas cantigas, que ele já compunha, tem as cantigas, ele mostrou como era, tá certo. Eu digo, agora eu vou ter que mexer com essa rabeca mesmo. Aí fui para o espetáculo Mala da Arte. Aí tive que arranjar uma rabeca e fui para lá. Aí, como eu pensava em estudar viola, eu digo, eu vou estudar violino. Aí fui para o Instituto de Música, eu já estava nesse movimento. Aí fui para o Instituto de Música, ver como era. Aí me inscrevi em teoria musical. Aí eu disse, tem aula de violino? Tem. Me inscrevi para violino também, fui estudar. Pegou aquele livrinho de teoria musical, que é o nome daquele livro clássico, de teoria musical, pessoal? É, Maria Luísa Prioli. Prioli. Eu tenho ela, do Ramil Médio, e depois eu tive que ter tudo, vim ser arte educador aqui. Pois bem, aí estava falando do violino. Do violino. Aí fiz a inscrição e comecei a estudar violino e com a rabeca, né? Tocando rabeca, estudando o violino. Aí quando você vê como a rabeca é forte, né? E é totalmente diferente do violino, não tem nada, não tem muita relação. Só a afinação em quintas e que é da mesma família, né? Mas a técnica, os estilos são bem diferentes. Aí comecei nisso. Aí o professor, uma vez, professor de violino, chegou para mim, do nada assim, disse, você vai ter que parar com esse outro instrumento, que era a rabeca. Eita. Aí eu pensei assim, que era preconceito erudito, né? Porque você sabe, música erudita preza pelo som, né? Som puro ali. De altíssima qualidade. Você tira uma orquestra, os caras estão no naipe de violino tocando, parece que é um só, né? Todos os instrumentos, né? Viu? Engraçado que na música, só uma digressão aqui, na música erudita, não sou da área de música, tal qual o Rafael, tal qual você, mas talvez seja a única possibilidade de você ver uma música sendo executada ipsis literis como foi há 2 séculos atrás, né? Eu digo isso porque recentemente eu tive numa apresentação da orquestra daqui da UFRN na Catedral Antiga de Natal, e até quem esteve lá participando foi a Alzeni, que é cantora aqui, e eles tocaram aquelas músicas de um desses artistas agora que eu não esqueci o nome, enfim, aquele da Primavera, Rafael, como é o nome das estações, Vivaldi, né? E você escuta a música, parece que tá lá, né? Parece que é da mesma época, né? Assim, é bem diferente, por exemplo, de você pegar um Gilberto Gil cantando Andar com Fé nos anos 70 e Andar com Fé hoje, nos anos 2000. Assim, você vê que é como se a música tivesse sido executada exatamente como foi
há 3 séculos atrás. O que está ali na parte, o cara, ele vai se expressar, o artista, o tocador, o músico, o instrumentista, mas ele vai manter tudo que está ali, né? A partir de tudo que está ali. Aquela objetividade que está na partitura fala de uma subjetividade maior do que ela, né? Que na verdade ali está toda a subjetividade. Então você veja o quanto a música erudita é exigente e é medonha. Sim, sim. E por outro lado, a rabeca, enquanto instrumento fora desse contexto, é exigente também. É isso que eu vinha falando agora. O professor disse, você vai ter que parar com esse outro instrumento. Aí eu pensei que era preconceito erudito devido ao som, né? Aí eu perguntei, por que, professor? Me diga aí. Ele disse, não é nada, não tenho nenhum problema com esse instrumento, não. É um instrumento que até minha família tinha gente que tocava. Ele disse, meus tios tocavam isso. Eu acho até bonito. Mas é porque esse instrumento está destruindo sua técnica violinística. Olha só. Como ela é. Como a rabeca não é brincadeira, né? Aí eu entendi o que ele estava dizendo. Aí tá certo, fiquei calado, saí com aquele negócio para casa. Eu digo, e agora? Eu não queria deixar um nem outro. Eu estava no meio do estudo Eu estava inclusive pensando em entrar para a orquestra na época. Eu estava estudando até. Depois começou a estudar algumas coisas de Brahms, foi pensando em orquestra. Depois eu tirei isso da cabeça. Aí eu fui para casa e tal. Aí eu digo, e agora o que é que eu vou fazer? Aí eu disse assim, chega lá eu vou dizer o seguinte, eu não vou deixar nenhum nem outro. O que ele diz? Aí eu disse, chegou na outra aula e disse, professor, eu não pretendo deixar nenhum instrumento nem outro. Eu vou estudar as duas técnicas. Já que ela tem uma técnica que destrói a do violino, eu vou observar a técnica dela e vou estudar do violino. E se você der conta, pode mandar brasa. Aí eu fui, né? Não sei se realmente se dei conta, mas meti a taca nesse sentido. Porque, vez por outra, o pessoal me pergunta se eu, enquanto tocador de rabeca, eu toco violino também. Eu digo, cara, não, eu pego um violino como se fosse uma rabeca. Se eu botar aqui no pescoço, eu perco totalmente minha referência. Fica sem jeito. Exatamente. Ela é forte, rapaz. Esse instrumento é medonho. Então esse é um outro momento meu com a rabeca. Esse do pessoal do Arte Viva, né? Que trouxeram a rabeca. E um outro momento é com o Júnior Santos, esse mestre do teatro de rua, que me chamou para colocar a rabeca. Eu começando a mexer com a rabeca, ali bem básico mesmo. Bem básico mesmo. Aí ele já chamou, já colocou a rabeca dentro do espetáculo e já foi uma experiência e tanto. Foi um momento importante na vida, né? Aí, de uma rabeca totalmente quebrada para uma rabeca que já se fazia alguma coisa. E mais adiante, aí quando eu vim para estudar, fazer licenciatura, aí do meio para o fim entrei para uma base de pesquisa, que é essa que eu falei, que estudava corpo, arte e educação, onde eu fui pesquisar a rabeca do Boi de Reis, porque a professora Teodora, que coordenava a base, ela criou um projeto chamado Encantos da Vila. E me convidou para participar desse projeto. E já com a proposta da oficina de rabeca. Eu digo, agora Deus, mas eu não abri não, vamos lá. Boi de Reis de onde vocês foram ver? No projeto Encantos da Vila, na Vila de Ponta Negra. Um projeto de extensão de arte que se desenvolveu na Vila de Ponta Negra. E foi então que eu conheci. Professora Teodora, que você fala, é um núcleo de arte e cultura da UFRN? Uma professora, Teodora Araújo, pois bem. Teodora Araújo, aí nossa amigo é outra pessoa de importância grande na minha vida também, como esses outros que eu venho citando, porque teve ajudou nesse pontapé das coisas. Aí, em 2004, foi que eu conheci o Boi de Reis, o Bambelô, os Congos, o Pastoril, os grupos da Vila de Ponta Negra. E quando foi no primeiro dia, estava nas segundas-feiras, era dia de reunião, e os grupos ensaiavam. E estava lá o Boi ensaiando, sem rabeca, e eu assistindo lá. Tá. Quando terminou, o mestre, que até hoje é meu mestre do Boi, é o mestre do Boi de Reis, quando terminou, ele chegou para mim, aí a professora... Pedro? Sim, seu Pedro. A professora tinha falado sobre a minha ida e tal, que era para dar oficina. Aí ele disse, a partir... Ele disse, você agora é meu tocador. Eu digo, mas eu conheço algumas cantigas de boi, porque eu cresci escutando isso.
Mas eu não conheço inteira, assim, para tocar, para puxar antes. Eu disse, não, mas você aprende. Aí comecei a me reunir com eles e fui vendo a sequência de músicas, né, do boi que ele cantava, e aquelas que eu conhecia uma parte aí fui conhecendo inteiramente, as que eu conhecia inteiramente fui colocando e tal. E aí esse foi outro momento com a Rabeca. E começando lá a oficina com os meninos, né, é bem difícil você juntar menino e Rabeca, né, trazer uma quantidade de Rabecas e tal. E aí você já estava entrando no contexto puro da Rabeca, né, para entender a linguagem dela. Justamente. Uma das tradições da Rabeca, porque a gente estava falando, ele estava falando em música erudita, citou o Ripalo, que é o período barroco. O violino ali vai ter aquelas arcadas, aquela forma de usar o arco, começa a nascer o violino, a mão esquerda, como a gente conhece. do barroco. E aquelas arcadas e aquelas técnicas são daquele estilo. Se você vai tocar barroco, você identifica de longe, e a forma de executar o violino é dentro daqueles padrões ali, técnicos. Se vai para o período clássico, já muda as técnicas. Se vai para o romântico, já muda. E a Rabeca também tem seus estilos. Eu citei isso agora dos estilos do violino para trazer também, lembrando agora do professor que comparou os dois, para dizer que a Rabeca também tem seus estilos, né? A Rabeca tem nelas um conjunto de tradições que formam ela, principalmente a Rabeca aqui no Nordeste. E uma das tradições é o boi de reis, que, por exemplo, um rabequeiro, um tocador de Rabeca, ele pode tocar a Rabeca maravilhosamente bem, mas se ele não conhece o estilo do boi, ele não toca um boi de reis. Porque tem um estilo, uma forma de usar a mão esquerda, uma forma de usar o arco, né? Não é só tocar. Tem aquele estilo, é interessante isso. Então a Rabeca de boi de reis é uma Rabeca específica, já diferente da Rabeca do forró, que é uma coisa que eu estou pretendendo começar a olhar de perto agora. Cavalo marinho também. Cavalo marinho, lá em Pernambuco, já é outra tradição dentro da Rabeca. A Rabeca, por exemplo, um chorinho, né? O chorinho é uma coisa que eu pretendo começar a observar como é que ela fica dentro do chorinho. Eu já tento tocar algumas coisas em chorinho. Então fica bonito. Você tem também o uso múltiplo do instrumento, né, em algumas situações. Assim, a primeira vez que eu ouvi falar em Rabeca, por exemplo, eu tive o primeiro contato com o Mestre Ambrósio quando era criança, entrando na adolescência, especialmente com aquele disco Fuá na Casa de Cabral, né, que é um disco... É o segundo disco. Segundo disco, né? Mas até ali eu não sabia o que era uma Rabeca de fato, né? Assim, a primeira vez que eu vi de fato uma Rabeca e fui me inteirar sobre aquilo ali, é um álbum que é até contemporâneo ele, que é o Acústico MTV do Rapa, que tem a participação de Siba. É daquela época. O quê? É daquela época esse acústico? O acústico, eu tô dizendo, é contemporâneo, ele é de 2006. Sim, 2006. Né? Mas assim, porque eu escutava Siba, não sabia, eu vi o nome Rabeca, mas não o que é, não despertava essa curiosidade. Até que Siba chega no programa do Acústico MTV e toca todo um acústico, né, de músicas de diversos estilos com a Rabeca, né? E recentemente, por exemplo, a gente viu uma trilha sonora de filme aí chamada Luta do Século, que a cena final do filme ela é orquestrada por Siba, né? Siba quem faz a produção da música, toca. Então você tem um uso múltiplo aí também de novas coisas, né? Assim, que eu desconhecia, por exemplo, o uso de Rabeca no cinema. No Luta do Século está lá presente. Siba junto com a banda Baiana System, né? Fazendo as composições do filme e no final do filme tocando. Ele tocando com o Rapa, né? Um grupo de música brasileira da melhor qualidade. Então você vai tendo aí os múltiplos, possibilidades. A Rabeca, enquanto instrumento, se respeitar ela como instrumento, se não quiser comparar ou fazer ela como sendo outro instrumento, porque às vezes acontece isso. Ela como instrumento, ela pode ir para qualquer parte, para qualquer lugar. O que eu acho estranho e o que eu não, se eu puder, não permito, é colocar a camisa na Rabeca. É colocar algo nela. Entendeu? A Rabeca é isso aqui e aquilo ali acabou. A Rabeca é que vai às instâncias. A Rabeca vai ao boi de reis, ela foi ao boi de reis. É um estilo de tocar. Ela foi ao cavalo marinho, é outro estilo de tocar.
ela foi ao forró, eu cheguei a escutar forró. Forró daqui tenho certeza que é diferente do forró que é tocado em Pernambuco, na Paraíba. Já vai ter sotaques diferentes com o mesmo instrumento. O forró daqui é melhor do que o seu, o sanfoneiro é muito melhor. O rabequeiro é muito melhor, né? Então você imagine a rabeca no carimbó, imagine a rabeca no frevo, no chorinho, no jazz. Se tiver quem toque e tiver quem componha para ela, coloca no jazz, porque não, no estilo dela. E todo mundo vai identificar. Hardcore, né? Isso é uma rabeca. No também, rock, também. eu participei de uma banda que era Gavião Caboclo, os meninos criaram aqui, a banda era quase hardcore, uma coisa mais moderna do que rabeca? hardcore. Sim, eles me chamaram para participar. Isso tem Era gravado? o peso da Gota Serena. É um peso pesado e eu com a rabeca no meio. Aí depois essa banda se desfez, um foi para Portugal, outro foi para França, não sei para onde. Essa banda tem material gravado, registrado? Rapaz, quem tem esse material é um cara chamado Diego. Diego está em Portugal, está longe. Se ele tivesse aqui, a gente ia atrás. Ele deve ter. Diego era quem organizava essa parte, quem fazia a composição. E tá a rabeca lá. E era uma banda, era legal o trabalho. Então a rabeca pode estar. Isso eu estava também, não estava assim, estava começando. Estava bem básica, uma rabeca bem básica. Hoje a minha rabeca ainda é básica, principalmente depois desse tempo que eu passei afastado, passei um tempo sem poder fazer muita coisa. Eu me considero começando a rabeca. Isso é bom. Estou achando bom porque estou aceitando estudar ela. E antes eu não conseguia. É outra coisa interessante da rabeca. Eu não conseguia estudar. Parava assim, eu vou estudar tal coisa. Não dava um minuto. Dava aquela coisa, eu tinha que guardar. Aí ia para estúdio, cheguei para estúdio, participar de gravação, show, tal. Aí ia do jeito que eu estava ali. Às vezes até estava empoeirada, sei lá, a casa, não sei o que era, eu tinha que limpar. Ia para o estúdio daquele jeito. As cordas dele já estavam velhas, tinha que trocar. A rabeca tem isso. Mas agora eu já estou com outro olhar sobre a rabeca, já de estudo. Já de estudar as coisas, já de verificar melhor, e agora rio. Não é. A trajetória, né, da criança que está ali na zona rural e de repente está numa banda de hardcore, né? Assim, é curioso isso. É uma onda, né? É muito bacana. Tem um caso parecido nessa série, né? A gente já entrou em contato com uma pessoa que tem uma situação parecida. Tem. Sobre tua rabeca da Canidé. Quem foi o luthier que fez ela? E tu usa a afinação de cavalo marinho, né? Aquela mais grave. Essa rabeca foi feita por seu Manuel Martins, o mestre Manuel Martins. O seu Manuel Martins mora em Bom Jesus, que fica para cá de Eloy de Souza, para cá de Caiado. Depois de Macaíba, né? Bem depois. Indo pro interior, depois das Marias. Indo para o interior depois de Macaíba. Para cá de Eloy de Souza, bem depois da reta, a entrada de São Pedro, aí é Bom Jesus. Exatamente. Que Bom Jesus era chamado, eu gosto de dizer essas coisas, era chamado de Panelas. O povo já bota nome, né? Era Panelas. E Caiada, Eloy de Souza era Caiada e Bom Jesus era Panelas. Pois bem. Terra de um quilômetro gigantesco, né? Ali no Bom Jesus. Né? Ali tem capoeira. Parentes meus da parte materna tem bastante, e Eloy de Souza também. E vem de lá para cá, até Natal tem, pois bem. E seu Manuel mora lá, em Bom Jesus. E foi ele que fez essa rabeca. E ele fazia, agora ele não está conseguindo mais, a saúde não deixa, mas ele tinha várias lá. Tocava também? Tocava, fazia composição, tocava no boi dos Clemente lá. E quando eu fui atrás dessa rabeca, aí eu conversei com meu tio Manuel Maria, esse que lá do sítio que eu falei, que eu morava no sítio, ele mora em Bom Jesus, né? Eu fui lá, aí falei sobre a rabeca, né? Aí ele disse, rapaz, Manuel Martins faz rabeca ali, ele deve ter rabeca lá. Eu passo lá, vejo o cara, ele tanto toca como faz. Vai lá, aí eu não conhecia seu Manuel, aí fui bater lá. Aí quando cheguei lá, aí conheci ele já foi trazendo um pandeiro, sabe tocar pandeiro um pouquinho. Já foi tocando de cara assim o forró dele. Seu Venâncio. Já foi tocando o forró dele, mostrou uma marcha e ficou animado todo. Aí eu disse, eu vim comprar uma rabeca, e tinha algumas assim. Aí ele disse, pode escolher aí tinha essa. Quando eu olhei ela aqui no espelho, marcada, eu digo, essa aqui, acho que é aquele toca. Aí eu disse, eu estou pensando nessa. Ele olhou para mim, logo essa. Ele disse, essa mesmo. Ele disse, essa é a que eu toco. Eu disse, pô, é que eu gostei. Ele disse, ficou assim, quase não vende. Ele disse, eu vou vender lá você. Eu sei que você vai fazer bom uso, estou vendo que você gostou dela.
mas deixa eu tocar nela. Aí tocou lá um bocado de coisa. Aí ele disse, essa Rabeca, ele chama Rebeca, essa Rebeca é afinada em Ré. Porque as outras lá eram afinadas em Sol mesmo, na altura do violino, as pequenas dele. Era Sol, Ré, Lá, Mi. Essa aí é Ré, Lá, Mi, Si. E ele disse, essa aí está afinada em Ré, que ela é maior, essa capacidade. E quando fui ver, era Ré mesmo, o ouvido danado, né, dele, de seu Mané. É um ouvido gigantesco. Aí, por isso, ela é afinada assim. Coincide, né, com algumas rabecas, não sei se todas, lá da zona da mata, né? Do cavalo marinho. A maioria costuma usar assim, apesar de ter algumas variações de Mi bemol, etc. Né? Mas a maioria é essa daí. Por isso que eu já vi gente dizendo, né? Essa é lá em Recife, lá em Pernambuco agora, que eu fui participar lá, tocar. O cara disse, essa é na altura do cavalo marinho. Eu disse, ela é em Ré. Eu não sei como é lá, não conheço muito. Eu já fui ver, mas não tenho como no boi. No boi eu tô dentro. No cavalo marinho não posso. Você sabe o cavalo marinho? Não. Eu ouço, mas não sei. E agora voltando com relação a esses momentos da Rabeca, em 2004 em diante, aí eu também tive outro momento que foi importante na minha trajetória. Foi um encontro com um músico, eu conheci assim de vista, chamado Cacau Arcoverde, um amigo meu. Até hoje toco com ele. E ele me convidou para tocar. Rapaz, vamos tocar comigo, vamos gravar, vamos fazer shows, vamos. Agora eu tenho um problema, eu tenho um defeito, isso que é, eu não tenho repertório. Era ter essa coisa de não conseguir estudar ela, né? Que agora eu estou conseguindo. Eu digo, eu não tenho repertório, o meu negócio é improvisar. Ele disse, é disso que eu quero mesmo. Aí comecei a trabalhar com ele, até hoje estamos. A banda do Chaves. Aí foi outra pessoa importante na minha vida e nessa trajetória da Rabeca, né? E foi com ele que eu dei uma expandida. Você falou dessa coisa do improviso, eu lembrei agora do filme Legião Urbana, né? E Renato Russo escolhendo os integrantes, não sei o que e tal. Aí o Dado, né? Dado guitarrista da Legião Urbana. Pô, cara, mas eu não tenho certeza se tá certo. Bora, rapaz, você é um Vila Lobos, vamos embora. Não tem. Você é Vila Lobos, vai dar tudo certo aí, não tem. Problema não. Era muito criativo, o Renato, muito sagaz, né? Muito poeta, né? Isso é coisa de poeta, né? Aí entrou no improviso com esse rapaz aí. Aí comecei, aí logo ele morava aqui em Natal e era animado todo, e fez uma sambada, eu não sabia nem que danada era uma sambada. Aí músico, uma de artistas daqui lá, e o grupo Boi de Rei, né? Foi, bambelou, se apresentaram, e eu fiquei lá, passei a noite toda lá. Aí teve um momento que fomos tocar a Rabeca e fazendo coisa que vinha e tal. Mas hoje eu me sinto melhor com ela, eu já estou mais comportado com a Rabeca. Estou melhorando, né? Está num processo de autoconhecimento, reconhecimento com o instrumento, né? Isso. Você agora tocou num ponto danado. Fez igual a Renato Russo com o Dado Vila Lobos. É esse momento mesmo, danado é que é esse de uma redefinição das coisas. E com ela, eu ia falar uma coisa, sumiu aqui do Ken, mas está tudo sendo dito, né? Beleza. Mais alguma pergunta? Tem um ponto que eu acho muito interessante, que tu se notabilizou por participar e manter alguns grupos de estudo e prática aqui em Natal, né? Hoje em dia você está mantendo um, né? Aqui na UFRN. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses grupos. É a primeira vez que você faz um projeto como esse, que acontece na UFRN, na do manhã? Ou já é sim. E foi bom você tocar nisso, que eu lembrei agora de um outro momento com a Rabeca. Minha vida é cheia de momentos com ela. Esse aqui é mais um, né? Pois bem, foi bom que eu lembrei, ó, já ia ser um pouco injusto aí com a turma. Eu passei por um processo de enfermidade, rapaz. Eu passei um tempão afastado de muita coisa. Eu fiquei até sem ler livro mesmo. Sem ler, minha cognição caiu, foi a zero. Eu gosto de contar isso porque essa experiência serve para outras pessoas. Minha cognição foi a zero mesmo. É de deixar qualquer um aperreado, né? Eu não conseguia ler, raciocínio zero, tudo zero. Atenção. Eu ia, por exemplo, me virava para pegar uma coisa na geladeira, quando virava já estava esquecido. Sério mesmo. E era constante isso. Aí eu fiquei tranquilo, eu digo, não, isso vai se resolver, quando eu voltar a ler, eu volto. Passei alguns anos ainda. Ler música, então, acabou-se. Agora estou retomando devagar.
Instrumento nem pensar, não conseguia. Eu até participei, teve um momento, teve evento não faz muito tempo, o pessoal me chamou e disse, rapaz, eu estou assim, mas venha. Não funcionava. A sorte é que eu conseguia falar sobre o instrumento, a parte de alma, essas coisas, né? Essa parte acústica, aí foi o que salvou, mas de execução mesmo foi zero. Mas eu fui e disse, rapaz, eu tô muito legal não. Eu fui também para ver como era, eu não tenho essa vaidade não. Eu vou ver como é que eu tô. Lá na frente eu vou melhorar, qual é o problema, né? Mas ela veio Canindé assim, tava, claro. Aí lá na frente a pessoa melhora, não tá com a gota. Aí, quando foi agora, em 2023, eu recebi um convite das meninas, as mulheres que fazem parte, já esquecendo isso, foi bom você tocar. Fazem parte do grupo de Seu Severino, grupo de coco, um mestre de coco que faleceu lá de Alcaçuz, amigo da gente. Histórico em Ponta Negra, né? Pronto, ele começou ali em Ponta Negra e a arte dele é de lá. Ele foi do Bambelô e depois criou o grupo dele, Seu Severino. Inclusive a gente tem um grupo, o Cacau e eu, o Tirinete Tracuaca com os mestres. Seu Pedro era Seu Severino, Seu Bacalhau, o mestre lá de Caguaretama, a Raia, na época que trabalhava não dava, mas ele também agora quando tiver a apresentação ele vai fazer parte, né, de retomar qualquer dia, pois bem. Aí as meninas, as mulheres do grupo Seu Severino fizeram contato. Eu disse, rapaz, aí a gente vai fazer uma homenagem a Seu Severino e você como amigo dele e participou com ele, fez parte da vida dele, a gente queria lhe convidar para participar com a Rabeca. E eu disse, eita danado, e eu com a vontade danada, eu digo, se não sai nada, se não sai nada, eu vou ver e eu vou entrar. Vai ser um momento também de eu testar se eu já estou beleza, né? Aí aceitei, aí fui lá no primeiro ensaio delas, aí já nem levei o instrumento, não vou nem levar, vou olhar o que elas vão cantar, música, vou olhar, ver coisa de tonalidade, essas coisas, vou ajudando elas nisso e se der certo eu botava bem. Aí fui fazendo isso, né? Vendo a altura que elas cantavam, fui ajudando nisso, elas gostaram, aí eu senti mais à vontade e daqui a pouco fui botando e deu certo. Eu disse, a Rabeca está funcionando. Meio acanhada assim, ainda tecnicamente, as mãos ainda meio... Mas foi o momento que foi soltando. Né? Aí participei, aí comecei a ensaiar com elas e fizemos a homenagem a Seu Severino em agosto, eu acho, do ano passado, 2023. Pronto, foi por aí. E aí depois da apresentação, aí uma das integrantes que treina lá com a gente, ela disse, agora eu quero aprender Rabeca. Eu quero aprender com você. Aí eu disse, eita danada, agora ou vai ou racha. Aí eu disse, tá bom, arranja uma Rabeca. Eu disse, é o tempo que ela arranja a Rabeca, eu vou começando a mexer, vou me preparando e tal. Aí ela correu atrás, eu mandei alguns contatos também, ela foi analisando e tal. Comprou, aí disse, quando é que a gente começa? Aí vamos, aí começamos, né? Quando começou ela, depois veio o Daniel, aí começou a vir. O Daniel foi trazendo pessoas, hoje tem umas 6 pessoas. E aí esse treino, foi a partir daí, foi se juntando e acabou se transformando num grupo de estudo. E a gente tinha o espaço lá em Ponta Negra, que foi cedido, vocês podem se encontrar aqui. Lá na cidade também, lá em Abaeté, ele sempre falava na oficina de Rabeca lá, e disse, rapaz, agora é hora, você está dando uma oficina e tal. Eu disse, tá bom, vou ver com o pessoal. Aí o pessoal achou melhor lá no centro de convenções, centro de convivência. Mais central, né? E lá a gente acha legal, o ar livre assim e tal. Aí eu pensei, tomara que não gere problema, porque é dentro de uma instituição de ensino, ninguém está fazendo nada, é uma coisa boa, né? É aberta para quem quiser encostar e tal. Aí a turma disse, vamos ficar aqui mesmo, não vamos para Ponta Negra não vamos para a cidade. Só que a gente tem a ideia de logo está chegando esse momento, né? A gente estava trabalhando ritmo, passando meses trabalhando ritmo, bastante tempo. O processo é bem lento e bem diferente do que já se viu. Ritmo, muito ritmo, porque o ritmo é a base de tudo. E 6 sílabas rítmicas, dando origem a tudo que é ritmo que a gente encontra por aí, em qualquer parte do mundo. Se você estuda ritmo, o seu instrumento,
estuda bem, tem uma concepção rítmica boa. Você pega aquelas células rítmicas e mexe, avança, bota dentro de compasso, aumenta, já fica dentro de um tempo e vai aumentando. Acentua. E vai acentuando as acentuações. Qualquer lugar do mundo você vai, pô, isso aqui eu conheço, isso aqui, porque não modifica. E o interessante é que isso tem 6 sílabas básicas que dão origem a isso. Eu percebendo de rapaz, esse é o negócio. Aí agora a gente já está estudando melodia, está entrando para o aspecto de melodia da música. Aí já está começando a entrar a escala devagarinho, pentacorde para começar a botar a escala, aí escala cromática, essa coisa toda. Isso é um aí tá negócio interessante. Isso é um negócio interessante da tua metodologia, que eu, pelo menos até hoje, não apliquei na minha. Você faz o pentacorde usando o mindinho. Mindinho. E eu não uso o mindinho, eu só faço um tetracorde. Isso. Quando eu vou pro penta, já vai para a próxima corda. E é interessante você dizer isso, porque eu verifiquei isso em alguns mestres, tocadores de rabeca, né? Alguns mestres. Seu Manuel Martins mesmo, quando ele tocava. Ele não usa esse dedo não, esse dedo era aqui. Ele tinha uma velocidade nessa tremenda. Seu Cícero, eu não me lembro se ele usava, se usava era pouco, seu Cícero. Eu tive com o seu Cícero também, que ele tocou no boi de Seu Manuel Marinheiro, lá no boi de São Gonçalo, seu Cícero. E interessante, eu até citei isso lá nos treinos, que tem mestres que não usam. Inclusive, Rafael, a gente está enfatizando, contrário ao que você vai ver no violino mesmo, né? Começa tudo aqui nesse dedo, indicador, né? A base vai subindo para dar sustentação aqui, a gente está começando para cá. A gente está invertendo. Começando com o mindinho. Com essa estrutura, com esses dois, o mindinho e esses dois. Aí eu disse, vai dar uma dorzinha aqui, porque é um exercício de musculação, querendo ou não. Aí a gente massageia e tal. Eu costumo dizer para os meus alunos. Mas vai abrindo. Eu costumo dizer para os meus alunos sempre, quem está iniciando o instrumento, gente, todo instrumento musical dói no início. Dói. Qualquer um. Tem que ter cuidado com a tendinite, dar uma massageadazinha. Mas eu noto que esse aspecto de trazer para cá, quando você traz para esses dois, fica mais fácil a expressão, a coisa. E aí, quando botar a escala cromática aqui, que for um pentacorde lá em cima no outro, começar a juntar, e aí vai começar o processo de tocar mesmo, que já está bem pertinho, que é cada um levar repertório, levando, cada um leva uma cantiga, um negócio, e está dessa forma. André, o que é que você mais gosta de tocar com sua rabeca? Rapaz, eu de gostar de tocar, tudo eu gosto de tocar. Mas, assim, eu tinha um amigo que dizia, uma vez fizeram uma pergunta a ele é químico, né? Eu nunca esqueci isso. Ele estudava 2º grau nesse tempo, nível médio, né? Aí, um outro amigo perguntou a ele, qual a matéria que você mais gosta? Ele disse, é aquela que eu sei menos. É aquela que eu sei menos, essa é que eu gosto. É que ele tem que treinar mais, né? Mas em termos de gosto é gosto mesmo. Em música não tem pouca coisa que eu não gosto, sabe? Tem coisas por aí que eu sinto um enjoo na barriga, essas eu sei que não é boa, né? Eu sinto mesmo, eu me afasto. Tipo o quê? E se eu não tiver como me afastar, eu não vou citar não para não ficar com raiva. E se eu não tiver como me afastar, sabe o que é que eu faço? Eu aprendi isso aqui, numa disciplina de percepção que eu paguei uma vez. E não esqueci mais esse toque. Eu não tenho pra onde correr, tá tocando aquele negócio, começando a embrulhar o estômago, aí eu me concentro no contrabaixo, em alguma coisa que esteja funcionando, e fico observando. Daqui a pouco aquilo passa. E o negócio não fica em mim, quando eu for pro banheiro, estava cantando aquilo, né? Porque eu analisei, né? Isso, um professor uma vez disse, músico não deve ter preconceito com nada. E citou esse exemplo. Eu digo, rapaz, é mesmo. Agora, se eu puder fugir, eu fujo. Eu tenho um pouco disso, porque de vez em quando eu fico escutando umas coisas, só que, como de costume, costuma ser muito bem produzido, né? Arroz de contrabaixo, de metal, essas coisas, por exemplo. Então, você começa a se concentrar, tercina, olha essa contrabaixo aqui. Eu acho interessante isso aí que você falou. Eu penso assim, né, que coisas e personagens e significados e tudo mais, né? Por exemplo, o personagem de Falcão, por exemplo, aquele figura lá do Ceará, né, tal, ele é uma figura extravagante, folclórica, né? Emblemática. Emblemática, né?
Então você fazer um filme e ter um personagem como Falcão, eu acho que eu, enquanto trabalhador do audiovisual, acho que seria bacana, né? Agora, você ligar o som do seu carro e escutar ela me trair usando o resto das camisinhas, aí eu acho que não rola, não. Só se eu me perdoa a digressão, porque a gente gosta de anarquizar a coisa mesmo. Mas bem. É bom que vocês metam laço aí. Essa música é de Falcão, por acaso? Essa música é de Falcão. Não conheço, não. Exatamente. Então, Falcão é uma figura, inclusive, assim, que recentemente, Falcão também se notabilizou por posições políticas progressistas, é uma figura que eu admiro, assim, o artista Falcão. Agora, as letras produzidas por Falcão, aí a gente, né, se queixando um pouco, que aí essa parte da letra me sensibiliza muito, né, assim, eu acho que, né, me sensibiliza bastante. Então, sobre isso. É uma temática específica que ele faz de propósito, né? Então. É intencional. É um cara que é arquiteto. Agora, eu acho que é outra discussão. Agora ele é tão medonho de fazer a gente rir que até conversando sobre ele a gente ri, né? É verdade. Mas aí, vindo para a sua pergunta do gosto, essa coisa do gosto é muito importante, porque em arte principalmente, porque o gosto pode ser aprendido. Nós, artistas, acreditamos que a gente ensina a gostar, né? E isso é verificar, a gente verifica que isso é real. Então, essa coisa sobre o gosto, é mesmo que a gente fale assim, que no meu caso, eu gosto de tudo, que é música, tudo, que é estilo e tal. Que eu sou um curioso de estudar, de ouvir e tal. Mas, assim, na Rabeca, apesar de gostar de muitas coisas, mas uma coisa que eu vou dizer assim, que hoje estou mais próximo das que eu gosto são as cantigas do boi, né, do Boi de Reis. Sim. Porque elas estão dentro de uma tradição. Por exemplo, tem o coco eu gosto muito, mas o coco não diz respeito à Rabeca. Assim, não tem Rabeca dentro. A não sei lá, seu Luiz Paixão, que já é uma Luiz coisa... Paixão de novo, né? Ele já tinha como ele cantava os cocos dele, e era um rabequeiro, colocava a rabeca no coco. Mas nos grupos daqui, no bambelô, no zambê, nos cocos de roda, não faz parte da estrutura de instrumentos. O coco, né? não costuma ter... Tem não. Só costuma ter percussão do coco. Percussão. Nem roda de viola, por exemplo. É Roda de viola, desafio de violino, não costuma ter rabeca, né? Por exemplo. Mas é algo que eu também acho que poderia se encaixar. Fica bonito. Eu já observei que o timbre, um dia eu vou fazer isso, porque os timbres e a rabeca tem muito da viola. A rabeca tem muito da viola, tem muito do fole de oito baixo, muito do pífano também. Mas aí, vindo para essa coisa, é o boi. As músicas do boi são as músicas que hoje eu tenho mais contato, assim. São músicas que eu realmente gosto muito, que vêm desde menino para cá. Candé, a gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, certo? Isso. O bate-papo que rendeu mais de 1 hora, né? São 1 hora e 10 minutos aí de conversa. Muito obrigado. O homem tem coisa para falar, rapaz. Pois é. Nós temos 2 perguntas aqui para finalizar o processo, né? Primeiro, eu queria, além de agradecer, pedir que você dê alguma dica cultural, que você recomende para as pessoas. Gente, escute Boi de Reis, que isso é bom, escute. Pode ser um livro, um filme, um CD, um artista, fica à vontade. Não necessariamente do universo da Rabeca, algo que seja importante para você enquanto música e que você acha que aquilo possa fazer diferença na vida das pessoas. Eu digo assim, principalmente para Natal, né? Natal, você falou há pouco tempo da Rabeca que você viu na mídia. Hoje nós temos aqui pessoas que conheceram, não é só você, são muitas, eu acredito, que conheceram a Rabeca através da mídia. Que pena, né? Um mundo de tantas Rabecas que existiram, tantos mestres, tantos grupos de Comecei no CD, e tudo, né? Então isso demonstra que Natal tem um olhar, sempre teve um olhar meio estranho, meio diferente para as artes tradicionais. Eu lhe confesso que eu já participei de seminário e vi as pessoas com vergonha, sentindo vergonha do João Redondo, de manifestações populares, da arte tradicional. Então Natal tem isso. De vez em quando eu tenho a oportunidade, eu toco nisso. Não sei se as pessoas vão gostar ou não,
Mas é isso, eu como sou do Rio Grande, nasci aqui, fui criado lá no Sítio Mari. Quando perguntam onde eu nasci, você não perguntaram, eu teria dito Sítio Mari, porque mesmo nascido aqui, mas fui criado lá, é onde eu acho que é a minha terra de nascimento. Pois bem, mas Natal, acho que a gente pode dizer o seguinte, Natal, eu como natalense também, a gente precisa observar mais o coco de perto, dar uma olhada de perto mesmo, não como algo mediático, não como algo que porque sai em mídia e tal, mas de verificar, pesquisar, observar, valorizar, porque o coco, se você for ver, o coco é a matriz de toda essa arte brasileira, de quase tudo. Por exemplo, você tem o baião, o cara diz, criou o baião é um coco. Amenizou ali um pouco o andamento, chamou de baião, mas é um coco. Aí rojão, é coco, chachado, é coco, baiano de boi de reis, é coco, entendeu? Tem um pulo por cima da ligeireza, quebrei tamborete, mesa, cadeira, de balançar, né? Por isso mesmo eu tenho um pato de sapo sunga, um se trepa, outro se sunga, quando chega outro já tá. E isso é coco, de embolada, né? Então é uma variedade de coco é grande. Coco, por exemplo, o menino, eu via as pessoas, os familiares e outras pessoas ali apanhando algodão, ou limpando, fazendo o que fosse e brincando com coco, cantando coco. Quando eu vim para Natal, a gente brincava às vezes de fazer isso aqui, de embolar um com o outro, tirar onda um com o outro. Às vezes às vezes até demorava. Então aquilo era um exercício. Se tem prosseguido, poderia ter me tornado um repentista. Né? Que isso aí precisa muito de exercício. Natal que teve diversos expoentes no coco, faço uma menção honrosa aqui para Manuel Coco, né? Manuel Coco é uma figura que para mim é um mestre, para mim é um cara mestre na arte de fazer coco. Foi um cara que ganhou notoriedade midiática, né? Mas assim, que era uma pessoa que tocava na calçada da Rio Branco, era uma pessoa, né? Dá um drible no zagueiro, véio, jeito de artilheiro, bola para lá e para cá, goleiro pega endoidar. Agora já estou dizendo que o gol já está fazendo no canto do lado de cá. Ele, assim, de repente, né? Cantando pouco, né? No futebol, era bem interessante mesmo. Canindé, para finalizar, o que é a rabeca para Canindé Guara? A rabeca é um instrumento musical, como qualquer outro instrumento, e que carrega uma gama de tradições dentro das possibilidades de estilo dela. Essa rabeca que eu estou começando, a gente está treinando, eu fui vendo que é uma rabeca nordestina. Eu achava que era a rabeca do mundo, mas é a rabeca nordestina. E são muitas tradições dentro dessa rabeca. Então você imagina a rabeca de mundo afora, né? Ela não só existe aqui. Então a rabeca é esse instrumento. A rabeca, como diz o Gramani, rabeca não é outro instrumento. Rabeca é rabeca mesmo. Rabeca é um instrumento que merece todo respeito. E é um instrumento, até hoje, dá para ver que tem algo nela, não sei o que é, não entendo muito disso, mas tem algo nela que é diferente de outros instrumentos. Não sei se é essa relação minha intuitiva que eu tive quando era menino, mas que tem. É alguma coisa assim, muito forte nela. Eu não sou exatamente um estudioso de rabeca, tal qual meu companheiro Rafael aqui, que está trabalhando comigo nessa empreitada. Também não sou estudioso igual você, que tem toda uma leva de conhecimentos aí com relação à rabeca, mas há algo nesses já 5 episódios, né, Rafael, que a gente já está fazendo, não é isso? Não sei se é o 6º ou 7º, não esqueci agora. A gente já fez alguns episódios e a gente já fez algumas viagens. Eu diria para você que é assim, tem algo diferente na rabeca. E o que para mim seria isso, seria a universalidade, a multiplicidade e a diversidade da rabeca. Eu acho que o que define a humanidade é a diversidade que ela produz na cultura, certo? O que fica de bom em todos os povos é a cultura de cada povo e aquilo que pode ser agregado de valor, de bom, que cada povo produz. E a rabeca, você imagina que assim, um instrumento que é usado na cultura ibérica, é usado na cultura nordestina, que é usado na cultura caiçara, que é usado na cultura mundo afora, que chega numa escola dessa de música, que toca nos principais salas de concerto. Então, eu acho que é a multiplicidade. Essa universalidade que a rabeca tem, né, tal. Um sintetizador também tem sua multiplicidade, mas ele está ligado à tecnologia que é produzida naquele momento, está ligado a países como o Japão, que tem um tipo de tecnologia, a Europa, que trabalha com esse tipo de música eletrônica, mas a rabeca não. Acho que a rabeca ela é uma coisa assim, universal, realmente. Então, acho que é um instrumento no mundo. Eu diria isso para você. Maravilha.
E, no mais, acho que só agradecer aqui ao nosso convidado e pedir uma palhinha com sua Rabeca, né, Canindé, pra gente fazer essa entrevista. Pra ela não ficar de fora, né? Exatamente. E para quem se interessar em entrar em contato com Canindé Guara para trabalhos musicais e outros assuntos relacionados à Rabeca e à cultura popular de modo geral, segue seu telefone e WhatsApp 849-9101-2156. E para encerrar a participação dessa figuraça que é Canindé Guara, ele nos deu uma pequena palhinha com sua Rabeca tocando a toada do Gigante, um dos inúmeros personagens do Boi de Reis. E esse foi mais um episódio do Rabecas Potiguares. Esse podcast conta com o patrocínio do Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Norte e Secult RN, por meio da Lei Paulo Gustavo. As edições de arte para divulgações e capas dos episódios foram feitas pela L4 Publicidade. A sonoplastia foi feita pelo De Rocha Studio. Nos acompanhe também em nossas páginas no Instagram para mais divulgações e novidades. @Rafael Rabeca e @Renan Matheus Oliveira. Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!